Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindas e bem-vindos ao 8º Fórum da Internet no Brasil, pré-IGF Brasileiro 2018, na cidade de Goiânia. O CGI.br, Comitê Gestor da Internet no Brasil, saúda a todas e a todos, incluindo aqueles que neste momento acompanham por transmissão online. Convidamos que participem e debatam por meio de suas redes sociais, interlinkando-se através da hashtag FórumBR. Iniciamos as atividades desta sessão solene de abertura. Apresentamos a vocês 2 vídeos de 1 minuto cada, para que conheçam um pouco mais sobre as ações do Centro de Estudos e Pesquisas do NIC.br e CGI.br. Vamos aos vídeos. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil. Pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Nós lembramos que as informações detalhadas sobre todas as atividades podem ser encontradas no site cgi.br e nic.br. Promovido anualmente, o Fórum, além de ser atividade preparatória para o IGF, o Fórum de Governança da Internet, tem por objetivo de trazer à discussão as questões mais relevantes para a consolidação e expansão de uma internet cada vez mais diversa, universal e inovadora no Brasil, e que expresse os princípios para a governança e uso da internet já postulados. Construída de forma colaborativa a partir de uma chamada de propostas, a programação deste ano inclui 27 workshops e 3 sessões plenárias, atividades essas que vocês já puderam participar ao longo deste dia. Nesta sessão solene de abertura, temos o lançamento de publicação TIC Domicílios 2017, que apresenta dados inéditos sobre atividades culturais realizadas online. Para a abertura oficial do 8º Fórum da Internet no Brasil, convidamos para compor a mesa de abertura os conselheiros do CGI.br,
o senhor José Luiz Ribeiro Filho e o senhor Luiz Fernando Martins Castro. Também convidamos o senhor Leandro Luiz Oliveira, secretário de TI da Universidade Federal de Goiás, neste ato representando o magnífico reitor da UFG. A senhora Flávia Cruvinel, pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. Momento para a sua fala de abertura e também as boas-vindas, convidamos o senhor José Luiz Ribeiro Filho, conselheiro do CGI.br, com a palavra. Professora Flávia Cruvinel, professor Leandro Luiz Oliveira, caro colega conselheiro Luiz Fernando, senhoras e senhores, boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas à realização desse nosso 8º Fórum da Internet no Brasil, que, como já foi dito, tem uma programação extensa que começou hoje e vai até quarta-feira. Nós temos já participantes inscritos, mais de 380 pessoas, presencial. Temos mais de 180 participantes pela internet e é um evento que traz temas atuais da nossa discussão da nossa internet no país. É um evento que é organizado pelo Comitê Gestor desde 2011, portanto estamos na 8ª edição, e ele é resultado de uma ação de disseminação das discussões, das preocupações, dos temas estratégicos relacionados não só com a governança da internet no país, mas como da sua infraestrutura, da sua operação, enfim, de todos os aspectos relativos ao dia a dia da gestão e da operação da nossa rede. Eu quero agradecer, em particular, a organização do evento, a equipe do NIC-BR, e, se possível, aqueles que estão aqui na plateia, por favor, eu gostaria que se levantassem para que nós possamos dar uma salva de palmas a essas pessoas que participaram e que estão aqui contribuindo para o sucesso desse evento. Muito obrigado. Nós, do grupo de trabalho de conselheiros que organiza esse evento todo ano, estamos bastante orgulhosos do trabalho realizado pela equipe do NIC. Eu quero passar, então, a palavra agora para o próximo orador, que... Convidamos para a sua fala a senhora Flávia Cruvinel, pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Direção de Cultura, dar boas-vindas, né, aos participantes e também parabenizar todos os organizadores desse evento, né? A gente sabe o quanto é difícil organizar um evento desse porte, né? Então, parabéns aos conselheiros, né, e aos membros do CGCI-BR e do NIC-BR, né? Da mesma forma, também agradecer a minha participação aqui hoje está exatamente por conta do lançamento do TIC Domicílios a Seguir, né, com os números da cultura. Dizer para vocês que a UFG é uma universidade que investe muito em cultura. Nós temos vários equipamentos culturais em funcionamento, somente sob a coordenação da nossa pró-reitoria, temos uma programação de mais de 300 espetáculos e ações por ano, é quase uma ação por ano, né? E temos, por exemplo, um equipamento como o Cine UFG, que é parceiro da RNP no programa Cinemas e Rede,
né? Então, dizer que nós estamos muito felizes de, primeiro, participar em primeira mão da divulgação desses números, né? Dizer também que esses números, para nós, são muito importantes, até mesmo para que a gente possa fazer nosso planejamento e nossa programação, né? De forma mais atualizada com os dados que vão ser apresentados. Então, agradeço a presença de todos e, em nome da Pró-Reitoria, desejo que vocês se sintam em casa na UFG e na cidade de Goiânia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Momento para a sua fala, senhor Leandro Luiz Oliveira, secretário de TI da Universidade Federal de Goiás, neste ato representando o magnífico reitor da UFG. Com a palavra. Boa noite a todos. Então, é com imensa alegria que eu estou aqui hoje participando dessa mesa. Gostaria de cumprimentar o professor José Luiz Ribeiro, da RNP e do CGI-BR, professora Flávia Cruvinel, pró-reitora adjunta da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o professor Luiz Fernando Castro, também pela presença aqui na mesa. É com muita alegria que participo dessa mesa de abertura, representando o magnífico reitor, professor Edivar Madureira Brasil, que, de antemão, já deixa, né, o seu abraço a todos, as boas-vindas, e está agora, nesse momento, em uma missão internacional em Portugal. Também deixo o abraço da vice-reitora, professora Sandra Mara Matias Chaves, que agora está na condução de uma reunião importante no gabinete da reitoria. Deixo o seu abraço, suas boas-vindas, desejando um excelente evento para todos. A UFG fica muito feliz por estar recebendo esse evento dessa magnitude, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC-BR. É um evento de extrema importância e um espaço para debates sobre temas relacionados à governança da internet no Brasil. E de suma importância o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Bom, olhando um pouco sobre o fórum, a gente percebe a sua magnitude, hoje com 27 workshops, além de várias sessões plenárias de temas de suma importância no desenvolvimento da internet no Brasil. Então, eu desejo a todos um excelente evento e que esses dias na UFG sejam bem proveitosos e que sejam feitas várias parcerias, trabalhos em conjunto e que gerem excelentes resultados para o crescimento da internet no Brasil. A UFG fica muito feliz com esse evento, está sendo sediado em Goiânia. A UFG permanece de portas abertas, sempre podendo contribuir com esses eventos, né, com a sua estrutura, né, os seus profissionais, e se coloca à disposição sempre. Então, sejam muito bem-vindos, um excelente evento a todos, tá? Bem-vindos à nossa UFG, estamos de portas abertas sempre para recebê-los, e bem-vindos a Goiânia e um excelente evento. Obrigado. Boa noite. Momento para a sua fala, o senhor Luiz Fernando Martins Castro, conselheiro do CGI.br, com a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu faço a minha saudação também representando o nosso coordenador, Dr. Maximiliano Martinhão, que precisou estar em Brasília, não pôde vir. Em nome do CGI, eu queria primeiramente agradecer à UFG pela oportunidade de estarmos fazendo o Fórum da Internet deste ano aqui, nesse local muito bem equipado, nessa universidade já tradicional. Então, professora Flávia, professor Leandro, por favor, transmitam nossos agradecimentos. Eu queria fazer uma especial saudação ao José Luiz, porque ele saudou a nossa equipe de apoio, mas ele modestamente não contou que no corpo de conselheiros foi ele quem se ocupou de organizar todos os procedimentos que resultaram na escolha dos 27 workshops, na escalação dos temas, e isso tenho certeza que deu muito trabalho e todo o sucesso se deve muito ao grande esforço do professor José Luiz. Esse é um evento muito importante no calendário anual do CGI,
porque ele é o pré-IGF, é o evento brasileiro que antecede ao Fórum Mundial da Internet, que esse ano vai ser realizado em Paris, de 12 a 14 deste mês. Nestes eventos, a gente traz a debate os grandes temas contemporâneos que são ligados à governança e à vida na internet. E a rede, a gente sabe muito bem que é um espaço comum e que deve congregar todos os indivíduos. E congregar de uma maneira respeitosa e inclusiva e abrangente, sobretudo privilegiando a liberdade pessoal, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a tolerância, a diversidade. É algo muito importante e a internet é fundamental para isso. A internet também é fundamental como caminho de inovação e de progresso econômico. Então, nós temos temas muito importantes que estarão sendo discutidos, que vão ajudar ou que vão contribuir para o desenvolvimento do país, sobretudo no momento de transição que a gente está vivendo aqui. Num mundo polarizado, onde as divergências parecem até mesmo superar a razão, a busca de um denominador comum, para não dizer da unanimidade, ou pelo menos de uma convergência mínima, se mostra mais do que nunca necessário. E esse é um esforço que nós temos, desde sempre, conduzido no seio do CGI, congregando os diferentes setores. Como passou brevemente no filme de apresentação, nós temos o decálogo da internet, que é a nossa cartilha, que é o nosso mantra, que guia todos os passos dessa governança multissetorial, que devem ser refletidos nas ações de governo, nas ações da sociedade civil, na atuação das empresas em torno da internet. Então, eu saúdo a participação de todos, agradeço a presença daqueles que nos prestigiam e tenho certeza que deste diálogo surgirão as diretrizes, a indicação do melhor caminho para a consecução dos objetivos comuns, que é de uma sociedade mais próspera, mais inclusiva, mais tolerante e que possa colocar o Brasil numa posição sempre melhor. Muito obrigado, senhores. Agradecemos as palavras do senhor e senhora. Muito obrigado pela presença. Convidamos para sentar na plateia. Pedimos apenas o senhor Luiz Fernando Martins Castro, vai compor o painel, possa permanecer à mesa. Demais, muito obrigado pela presença e pelas palavras. Damos início ao painel de lançamento da publicação de pesquisa TIC Domicílios 2017. Para isso, convidamos ao palco aquele que vai estar mediando, fazendo o mediador, o senhor Alexandre Barbosa, gerente do cetic.br. Como painelistas, já temos à mesa o senhor Luiz Fernando Martins Castro e convidamos a senhora Flávia Lefebvre Guimarães, representante do terceiro setor. Também compondo como painelista o senhor Marcos Dantas Loureiro. E senhor Sérgio Amadeu, representante da comunidade científica e tecnológica.
para apresentar os dados da pesquisa TIC Domicílios 2017 e moderar o painel de debates na sequência. Convidamos, neste momento, o senhor Alexandre Barbosa, com a palavra para conduzir. Boa noite a todos e a todas. Esse momento de lançamento de uma nova publicação é sempre motivo de muita alegria para nós do NIC, CGI e do CETIC, porque é um momento em que a gente compartilha o resultado de um esforço realmente muito grande, no sentido de produzir dados que sejam úteis para as políticas públicas, de modo que é uma grande alegria estar aqui com os senhores nessa noite de hoje, aqui em Goiânia. Antes de fazer uma apresentação breve de alguns dados, eu gostaria de externar a nossa gratidão a algumas entidades que apoiam a pesquisa. Queria também agradecer à Universidade Federal de Goiás por hospedar este evento, fazer o lançamento de uma pesquisa no Fórum da Internet é uma grande oportunidade e um privilégio, porque temos um público que está interessado neste tema. Mas eu queria dizer que as pesquisas que são conduzidas pelo CGI-BR, por meio do NIC e do CETIC-BR, elas contam com o apoio de muitas instituições, do governo, da sociedade civil e da academia. No caso específico da TIC Domicílios, temos uma participação muito importante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Planejamento, da Anatel e outros órgãos, e muitos centros de pesquisas vinculados a universidades de primeira linha no país. Eu queria também dizer que é praticamente impossível fazer uma apresentação breve de todos os dados. Portanto, a gente teve que fazer uma escolha de alguns indicadores. A TIC Domicílios, ela conta com mais de 90 indicadores e cada indicador ele é desagregado por diferentes variáveis, como, por exemplo, região geográfica do país, área urbana e rural, classe social, renda familiar, sexo, faixa etária, nível de escolaridade. Portanto, se cruzarmos todos esses dados, nós ficaríamos aqui muito tempo só para falar desses dados. Então, eu vou fazer uma apresentação breve e queria primeiro dizer que, graças ao compromisso do CGI e do NIC-BR em financiar essas pesquisas, nós temos o privilégio de ser um dos poucos países que tem pesquisas nacionais com cobertura em todo o território nacional, inclusive a área urbana e rural, numa periodicidade anual. São realmente poucos países que têm este privilégio. Essa pesquisa ela é uma pesquisa que tem como principal objetivo mapear o acesso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios e o seu uso pelos indivíduos, pelos cidadãos e cidadãs brasileiras. Ela é conduzida em mais de 350 municípios, são aproximadamente 24 mil domicílios em todo o Brasil, e a população-alvo são todos aqueles cidadãos de 10 anos ou mais, isso porque nós seguimos as metodologias internacionais que definem a população-alvo 10 anos ou mais. O período de coleta foi de novembro de 2017 a maio de 2018 e são entrevistas presenciais, o que vocês podem imaginar a complexidade da condução dessa pesquisa. Eu vou trazer alguns dados gerais sobre acesso e uso da internet no Brasil e vou focar, como disse a professora Flávia, em indicadores inéditos, porque este ano, pela primeira vez, nós temos um módulo exclusivo dedicado para o consumo de cultura pelos cidadãos brasileiros,
na internet. Então, eu começo dizendo que, se isso funcionar, funcionou. Nós temos aqui uma noção de que estamos crescendo bastante do ponto de vista de acesso da banda larga nos domicílios, mas ainda temos um grande desafio para as políticas públicas. Vocês podem observar que nós temos mais de 42 milhões de domicílios conectados, o que dá uma proporção de 61% dos domicílios brasileiros com acesso à internet, mas quando nós quebramos esse indicador por classe social, as classes A e B, a internet já está presente, é universal. Temos aí um grande desafio nas classes C, e D e E, onde a proporção nas classes menos favorecidas ainda reflete um grande desafio. O mesmo desafio observa-se na penetração da internet em domicílios urbanos e rurais. Ainda temos um gap muito grande, enquanto na área urbana praticamente nós temos 2 em cada 3 domicílios estão conectados à banda larga, na área rural nós temos 1 em cada 3, aproximadamente. Quando passamos isso para os usuários de internet, porque não necessariamente você tem o domicílio conectado, mas você é um usuário de internet em outro local de acesso. Nós temos aí um dado também bastante significativo, 2 em cada 3 brasileiros são usuários de internet, e quando quebramos por classe social, as classes A e B também universalizado. Na classe C temos também uma proporção bastante elevada, e na classe D e E, onde temos novamente um grande gap de inclusão digital dessa parcela menos favorecida da população. O mesmo se reflete na área urbana e rural. Na área urbana, 71% da população, aqui nós mudamos a unidade, não estamos mais falando de domicílios, estamos falando de população. 71% da população na área urbana são usuários de internet, e na área rural, 44%. Isso nos dá, em números absolutos, uma projeção de aproximadamente 121 milhões de brasileiros que são usuários de internet, cidadãos de 10 anos ou mais. Quando olhamos o tipo de conexão presente no domicílio, nós temos que a banda larga fixa, ela está preponderantemente presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e também Nordeste, e a banda larga móvel 3G e 4G, ela é maior em proporção na região Norte, por questões de infraestrutura e disponibilidade e cobertura da banda larga fixa na região Norte. Então, nós temos aí, quando comparado o total Brasil, 64% dos domicílios tem conexão banda larga fixa e 25% conexão banda larga móvel. E, se olharmos por classe social, as classes... Desculpa, eu acho que... As classes A e B, preponderantemente, estão conectados via banda larga fixa. Não vou entrar em detalhes o tipo de conexão, mas são indicadores disponíveis, né? A banda larga fixa, ela é dividida por fibra ótica, ADSL, rádio, satélite, que eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Passando um pouco agora sobre os usuários. Acho que eu estou com algum problema aqui de coordenação dessa sequência. Bom, passando agora por dispositivo utilizado para o acesso individual à internet. Esse indicador, ele revela um fenômeno que não só acontece no Brasil, mas o telefone celular passa a ser o principal dispositivo utilizado para acessar a internet, em detrimento do computador. Ou seja, as pessoas estão utilizando múltiplos dispositivos e o celular
é o dispositivo mais utilizado. Então, nós temos aí 96% dos usuários de internet acessam a internet pelo celular, enquanto o computador, nós saímos em 2014 de 80% dos usuários que acessavam via computador, e hoje nós temos uma proporção de 51%. É interessante observar também o crescimento de outros dispositivos, por exemplo, o aparelho de televisão que já está conectado à internet, né? E temos um outro dispositivo que é games, console de games, que também estão conectados à internet, que também é um dos dispositivos de acesso. Passando um pouco sobre as atividades realizadas na internet, para que a gente possa, então, focar na novidade deste ano, que são os indicadores de cultura. Aqui, dentre as diversas atividades que a pesquisa monitora, de educação, de comunicação, de lazer, etc., nós focamos aqui em alguns indicadores de atividades para mostrar algo muito interessante. O que está acontecendo com o streaming de áudio, vídeo versus download. Então, nós observamos esses dois primeiros pontos do gráfico: assistir vídeo, programas, vídeo ou séries pela internet, via streaming, e ouvir música pela internet. Estão crescendo num ritmo bastante acelerado. Enquanto o download, que é baixar ou fazer download de música, ou baixar ou fazer download de filmes, está caindo. Isso tem várias hipóteses. Uma delas é a melhoria da qualidade da banda, o aumento da banda. Então, ao invés de você ter que fazer download para assistir depois, você consegue fazer streaming em qualidade adequada para que você possa ouvir uma música ou assistir um filme. E este ano, nós começamos a medir, que é esse ponto que está à direita, marcado com um pontinho só, 14%, que é a primeira medição que nós fizemos, baixou ou fez download de séries na internet. Com relação às atividades que são realizadas na internet, considerando o tipo de conexão presente no domicílio, ou seja, banda larga fixa ou conexão 3G, 4G, nós observamos que os domicílios que têm conexão em banda larga fixas, eles têm uma proporção mais elevada de ouvir música pela internet, assistir filme, programas ou série pela internet, ou ler jornal, revistas, notícias. Isso significa que a banda larga fixa, ela é, em alguma medida, determinante para a intensidade dessas atividades na internet. Com relação à frequência, de atividades realizadas na internet por tipo de dispositivo. Então, este gráfico, ele mostra os 3 tipos de conteúdos, que é ouvir música, assistir filme e assistir séries, por 2 tipos de dispositivos, que é apenas pelo celular, apenas pelo computador ou por ambos. E aqui o que a gente observa é que os usuários que utilizam ambos dispositivos têm uma frequência maior diária, que é essa barrinha azul, nessas atividades. Então, a mensagem desse indicador é: o usuário que usa os 2 tipos de dispositivos, ele usa com maior intensidade, diariamente, essas 3 tipos de atividades que têm a ver com consumo de cultura. E, além disto, quando a gente observa o tipo de conexão utilizada no telefone celular, 3G, 4G ou Wi-Fi, nós temos que aqueles que não usam Wi-Fi, o consumo dessas atividades
ouvir música, assistir vídeo ou ler jornal, revistas e notícias se dá em proporções muito menores. Então, isso significa que o tipo de conexão utilizada, sobretudo o Wi-Fi 3G e 4G, ela é determinante na intensidade de uso desses conteúdos. E com isso, eu gostaria de passar então para alguns indicadores que são inéditos, que têm que ver com o consumo de cultura na internet. E o primeiro indicador que eu destaco é a frequência de uso ou de acesso a músicas, filmes e séries. Esse indicador tem como base o total da população, não só de usuários de internet, o total da população brasileira de 10 anos ou mais. Nós temos que a proporção de ouvir música diariamente, ela supera assistir filmes ou assistir série pela internet, né? Do ponto de vista de pagamento para esse acesso, novamente, músicas, filmes e séries, nós temos uma proporção muito baixa de pessoas ou de cidadãos que pagam para ter acesso a músicas, filmes e séries, né? No caso de filmes e séries, é onde nós temos uma proporção um pouco maior, de 10% da população que paga para assistir filmes ou séries pela internet, muito em função dos aplicativos e das plataformas que nós conhecemos que estão disponíveis para este tipo de finalidade. Um outro dado relevante é a origem desses conteúdos. E aqui nós temos, novamente, músicas, filmes e séries divididos por origem, conteúdo nacional e conteúdo estrangeiro. No caso de músicas, a proporção majoritária é de conteúdo de produção nacional. No caso de filmes, é bastante balanceado, lembrando que aqui, eventualmente, um filme que é dublado, o cidadão pode achar que o conteúdo é nacional, mas, enfim, isso não tem como diferenciar. E, no caso das séries, a proporção é quase que o dobro de séries brasileiras, indicando que as séries estrangeiras são mais assistidas pela internet. Com relação à criação e compartilhamento de conteúdos na internet, esse indicador, ele mostra que 73% dos usuários de internet, aí voltamos para usuários de internet, não estamos falando mais da população geral, 73% compartilhou algum tipo de conteúdo na internet, como textos, imagens, fotos, vídeos ou músicas. 37% postou na internet textos, imagens, fotos, etc. E 20% criou ou atualizou blogs ou páginas na internet. Isso denota também graus de complexidades distintos. Uma coisa é você postar uma foto numa rede social, outra coisa é você criar um conteúdo para postar num blog. São níveis diferenciados. E não vamos ter tempo de analisar, mas esses indicadores é possível avaliar, por exemplo, por nível de escolaridade ou classe econômica. Então, quando quebramos isso por classe econômica e nível de escolaridade, os níveis de escolaridades mais altos criam mais conteúdos do que o contrário. E, finalmente, com isso eu encerro, tenho 1 minuto para ficar dentro do meu tempo, com relação à postagem de conteúdo próprio por tipo de conteúdo. Então, aqui nós temos imagens, textos, vídeos e músicas criados pelo usuário. Preponderantemente, como era de se esperar, imagens é o conteúdo mais comumente postado, que foi gerado pelo próprio usuário, né? Dentre estes
essas 4 categorias, nós temos várias outras subcategorias, que eu não vou abrir todas, mas eu queria mostrar 2 delas. Apenas 17% destes usuários que postam conteúdo, eles divulgam fatos da vida cotidiana, em redes sociais, enfim. E 17%. E apenas 7% desses conteúdos são conteúdos de natureza artística. Então, isso também denota o tipo e a complexidade da produção de conteúdo próprio. E com isso, eu encerro essa primeira fala provocativa e nós temos aqui um conjunto de especialistas que vai nos ajudar a fazer uma leitura sobre a sua ótica, a sua perspectiva desses dados e a relevância disso para as políticas públicas, para as questões de inclusão social, inclusão cultural, inclusão digital. E eu volto para a minha posição para iniciar esse debate. Bem, então esses indicadores, eles são uma amostra do tipo de dado que a pesquisa TIC Domicílios divulga anualmente. Esse módulo de cultura é um módulo novo. E lembrando que também existe uma outra pesquisa chamada TIC Cultura, que investiga a oferta de conteúdos culturais pelos estabelecimentos culturais, ou seja, museus, bibliotecas, pontos de cultura, cinema, etc. E esse módulo é o módulo domiciliar, é como que o brasileiro está consumindo. Mas eu queria, assim, de uma forma bastante ampla, ouvir um pouco de cada um dos panelistas sobre essa questão, por exemplo, da disparidade que nós temos ainda no país no acesso a essas tecnologias. Porque antes de produzir e consumir cultura, eu tenho que estar incluído digitalmente, né? Então, tem várias camadas aí de desigualdades que a gente precisa investigar. E eu gostaria de iniciar pedindo o professor Sérgio Amadeu para dar uma visão geral, Sérgio, sobre como é que você vê essa questão do desafio dessa desigualdade, como é que a gente resolve esse problema para chegar à inclusão cultural. Bom, eu agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar aqui com todas e todos para comentar algumas questões, óbvio, dessa pesquisa. Quero cumprimentar a Flávia, o Marcos, o Luiz Fernando aqui também, colegas conselheiros e conselheiras do CGI. E quero dizer, eu já tinha escrito algumas coisas sobre essa pesquisa, eu vou tentar ser bastante objetivo, então eu vou ler algumas passagens do que eu já tinha escrito, né? Bom, o Brasil, como deve ter ficado claro, ele ultrapassou em 2017 o número de 120 milhões de pessoas que utilizaram a internet nos últimos 3 meses da pesquisa realizada pelo CETIC. Esse número, ele representa 67% dos brasileiros de mais de 10 anos e demonstra que a presença do país nas redes digitais vem crescendo de modo consistente, mas sem alterar os traços estruturais da sociedade brasileira, que era uma promessa da internet. Enquanto 96% dos indivíduos da chamada classe A acessam a internet, apenas 42% dos indivíduos da classe D e E navegam nas redes digitais. As diferenças de renda, concentração da propriedade junto às assimetrias regionais e suas disparidades infraestruturais podem ajudar a compreender os motivos pelos quais 71% dos indivíduos residentes no meio urbano estão conectados, contra 44% dos residentes no meio rural. Contudo, e isso eu peço a atenção de todas e todos, contudo, é preciso avaliar seriamente a hipótese de que a inclusão digital ou o acesso à internet das camadas mais pauperizadas no Brasil
é maior do que a sua efetiva inclusão social, do que a sua presença nas universidades, no acesso aos museus, às galerias, às bibliotecas. É preciso que isso seja avaliado. Simultaneamente, o alto custo da banda larga, fixa ou móvel, o baixo poder aquisitivo da população, o barateamento dos celulares multimídia, a expansão de locais de acesso Wi-Fi gratuitos, permitem compreender por que 49% das pessoas acessam a internet apenas pelo celular, diante de 4% que acessam a rede apenas pelo computador. Apesar do desemprego introduzido pelas medidas neoliberais e da queda do poder aquisitivo da população, ocorrida nos 2 últimos anos, o ritmo de adesão à internet não foi reduzido. A pergunta estratégica é a seguinte: aonde a internet irá crescer? E a resposta talvez seja na conexão das máquinas, sensores e das coisas, mas também dos segmentos mais pauperizados da sociedade. Isso é evidente. Os domicílios de 99% dos segmentos A e 93% dos segmentos B estão conectados, mas apenas 30% dos domicílios dos brasileiros pertencentes ao segmento D e E possuem acesso à internet. Apesar das assimetrias, disparidades e desigualdades, o cenário da cultura digital vive turbulências no ciberespaço, motivada pela presença crescente das periferias online, pelos jovens permanentemente conectados e pela influência brutal das plataformas do nosso cotidiano social. Quem esteve na última Bienal do Livro, em 2018, esse ano em São Paulo, notou que as maiores filas de autógrafos circulavam lançamentos dos jovens youtubers que lá estavam. Como desconsiderar que o maior canal do YouTube no Brasil é o de um produtor de funk ostentação, nascido e criado na empobrecida Guarujá? É provável que um bem apessoado senhor do bairro de Perdizes, com 40 ou 45 anos, não faça a menor ideia do que seja a expressão Condzilla. Todavia, o canal Condzilla, criado por Conrad Cunha Dantas, o Conde, já ultrapassou 39 milhões de inscritos. Em 2017, 85 milhões de pessoas no Brasil assistiram vídeos, filmes, séries pela internet, ou seja, 71% de quem possui acesso às redes digitais. As atividades realizadas online seguem, de algum modo, os padrões de práticas culturais offline, no que se refere às distinções de classe social, renda e escolaridade. Nos últimos 10 anos, a cultura digital foi sendo moldada e modulada no interior dessas plataformas de interação. Em 2017, 90% dos brasileiros conectados utilizaram clientes de mensagem instantânea, em especial o WhatsApp. Ou 77% utilizaram redes sociais, em especial o Facebook. O peso dessas plataformas é extremamente relevante na cultura, no cotidiano das pessoas no Brasil. É preciso entender o alerta e a análise do professor Manuel Castells quando diz que na sociedade informacional a capacidade de exercer controle sobre os outros depende de 2 mecanismos básicos. 1, capacidade de construir redes. 2, capacidade de conectar diferentes redes. E quem faz isso? Essas plataformas tão populares, tão penetrantes no nosso cotidiano. É preciso realçar, portanto, que 37% das pessoas conectadas em 2017 publicaram conteúdos próprios na internet, ou seja, 1 em cada 3 pessoas brasileiras conectadas postaram suas próprias criações, seus textos, imagens, vídeos ou músicas. Essa incrível força criativa reforça a diversidade e, simultaneamente, aumenta a concentração de poder nas plataformas, estruturas criadoras, sugadoras das criações sociais. Essa é a realidade. Curiosamente, as imensas diferenças de classe não estão dissipadas, mas elas são reduzidas nas postagens de próprio conteúdo na rede. Postaram suas criações próprias
39% da classe A e 35% da classe D e E. Isso é um elemento extremamente curioso que precisa levar a uma pesquisa mais aprofundada da nossa parte. E, por fim, eu queria dizer que os novos caminhos, certamente, passarão por solucionar a relação entre a cultura e os sistemas algorítmicos que controlam nossos olhares e modulam nossas possibilidades criativas no interior destas plataformas. Quando navegamos em espaços que Frank Pasquale tão bem nomeou como esfera pública automatizada, jardins murados, ou seja, elementos que controlam aquilo que é hoje a intermediação e nossas mediações no universo da internet. E assim, eu queria dizer que o meu tempo acabou, e a minha frase última seria: talvez o ciberespaço é um universo em disputa. Nós precisamos disputá-lo. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio, por essa visão crítica e, sobretudo, por abordar um tema que é a questão das plataformas, que passa a ser o mais relevante neste momento, né, onde a gente está discutindo criação de conteúdo e consumo. Bom, eu queria dizer que eu vou deixar um espaço no final para as perguntas da plateia, e também aqueles que estão nos seguindo online, que guardem as suas perguntas, podem enviar, que nós vamos ler e passar para os panelistas. Com isso, eu queria fazer uma provocação para a Flávia, de trazer assim, um olhar crítico, Flávia, com relação a esses dados, e de uma maneira bastante ampla, como que as políticas públicas podem, em alguma medida, minimizar essas assimetrias e disparidades que marcam o nosso país, né? Que, na verdade, o acesso às tecnologias reflete também as disparidades sociais e econômicas no nosso país. O que falta? Como é que a gente pode encaminhar e acelerar a diminuição desse gap? Boa noite a todas e todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu entendo que a presença e o esforço de a gente estar aqui durante 4 dias significa a gente estar prestigiando o espaço de discussão e de implementação e de fomento à governança multissetorial, que a gente espera que nesse momento de mudança, né, de governo, que seja preservada, porque tem sido tão fundamental para que a internet se desenvolva com base em princípios claros, que foram fixados no decálogo do Comitê Gestor da Internet, com os princípios da governança da internet, e que orientaram claramente a construção do Marco Civil da Internet, que é uma lei fundamental para que a gente siga com a internet aberta, democrática e inclusiva. Os dados do CETIC, essa pesquisa que é fundamental para que os poderes públicos, os órgãos públicos, formulem suas políticas e definam quais são as diretrizes que devem ser observadas, mostram claramente 2 vertentes da questão do acesso. Uma, a questão da infraestrutura, porque a gente vê que as classes D e E acessam, né, exclusivamente, 80%, é o que mostra a pesquisa do CETIC, 80% das classes D e E acessam exclusivamente a internet por dispositivos móveis, e muito provavelmente por conexões móveis, principalmente, né? E na classe C, é muito significativo também, são 50%, e a gente vê, com essa nova fase da pesquisa, como o tipo de acesso que se tem, como isso influencia no uso, na utilização, no consumo de bens culturais, de serviços, e como isso
reforça, né, a discriminação, a diferença e a desigualdade e a não democratização das políticas públicas no nosso país. O Comitê Gestor da Internet, além dos conselheiros, tem câmaras, né, temáticas, é a Câmara de Universalização e Inclusão Digital, a de Conteúdos e a de Segurança. Eu faço parte da Câmara de Inclusão Digital e ontem nós tivemos uma discussão aqui, uma reunião para tratar de vários temas, e o Tribunal de Contas da União acabou de apresentar, fechar um trabalho, um levantamento sobre políticas públicas de infraestrutura, de acesso à internet, né, as políticas públicas de banda larga no Brasil, e os resultados são muito impactantes, para dizer o mesmo, no sentido de que, como falta ainda no nosso país, como faltam políticas públicas, implementação de mecanismos que estão dispostos já em decretos. A gente tem o Plano Nacional de Banda Larga desde 2010, né, sem que grande parte tenha sido posta em prática, e existe, então, a gente vê um descompromisso, infelizmente, dos órgãos públicos competentes, que têm a atribuição de pôr em prática essas políticas, com a implementação da infraestrutura de uma forma mais igual, mais distribuída, mais democrática no nosso país. Fica muito claro que a principal barreira, né, é o preço, né, o estudo do TCU traz essa conclusão, e aí o preço é um resultado, é uma consequência, um efeito da pouca infraestrutura, especialmente em rede fixa no Brasil, e aí a gente tem essa distorção. As classes de baixa renda acessando por dispositivos móveis, com planos de acesso com franquia, com volume muito baixo de dados e tendo um acesso de baixíssima qualidade à internet, restrito muitas vezes a Facebook e WhatsApp, com consequências que a gente vê que não afeta exclusivamente a esfera individual de cada usuário, mas que pode trazer efeitos difusos e coletivos, como a gente assistiu agora nas eleições no Brasil. Nós temos que pensar nisso, pensar que o acesso à internet tem seu viés da infraestrutura, mas tem também o seu viés do acesso, e que as autoridades competentes têm de cobrar, né, das empresas que atuam no Brasil e que atuam numa escala de monopólio, não só no Brasil, mas em todo o planeta, né, que cumpram garantias mínimas que a gente tem, como a neutralidade da rede. Se a neutralidade da rede, que é um direito que a gente lutou muito para conquistar, e quando eu falo lutamos muito, estou falando aqui de várias entidades, de vários segmentos da sociedade civil, especialmente das entidades que integram a Coalizão Direitos na Rede, que vem lutando por esses direitos há muitos anos, entre elas o Intervozes, da qual eu faço parte hoje. E eu acho que a gente tem que continuar mobilizado nesse trabalho, tanto pela vertente do acesso, de discutir como são, se esses planos que são ofertados, especialmente para as classes de baixa renda, estão cumprindo as normas, as garantias que tem no Marco Civil, e tentando também lutar para garantir a infraestrutura de natureza pública que nós temos no Brasil, construída com o esforço da população ao longo de muitos anos e que está em risco agora. Nós temos em pauta para a semana que vem, para ser votado no Senado, o projeto de lei da Câmara 79 de 2016, que, entre as suas alterações na Lei Geral de Telecomunicações, entrega para agentes privados as redes de telecomunicações fixas, o backbone e o backhaul, que valem mais de 70 bilhões de reais por um valor subestimado de 17 bilhões. A sociedade precisa se mobilizar em torno disso, porque está em risco, como a gente viu aqui, mais igualdade, mais democracia, mais inclusão social. E, assim, eu reitero aqui a importância da governança multissetorial, que a gente espera que seja preservada e vai lutar
fortemente por isso, o quanto for necessário, porque é isso que tem garantido trabalhos fundamentais, como a pesquisa do CETIC, como o trabalho que o NIC vem fazendo, e eu acho que a pesquisa mostra isso também, dos pontos de troca de tráfego, que tem sido uma infraestrutura fundamental para aproximar conteúdos e tornar mais barato o acesso no Brasil. E reitero as boas-vindas, bons trabalhos, e que as nossas discussões nos próximos dias sejam frutíferas e que a gente chegue a boas conclusões. Muito obrigada a todos da mesa, muito obrigada, Alexandre, por essa participação. Obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia, por destacar essas questões que vão além do acesso, né? Temos que ainda resolver, em alguma medida, a questão do acesso, mas garantir um acesso numa outra camada de uso e apropriação é muito importante, né? Sobretudo neste momento onde as plataformas elas tendem a praticamente eliminar um pensamento crítico, né? Por parte do cidadão. Bom, vimos um pouco a visão do Sérgio e da Flávia com relação à infraestrutura, políticas e governança, e eu queria agora ouvir um pouco do conselheiro professor Marcos Dantas e também do Luiz Fernando, uma visão mais crítica sobre esse contexto de desenvolvimento da internet, né? Professor Marcos. Obrigado, Alexandre, colegas de mesa e colegas de conselho, Flávia, Luiz Fernando, Sérgio Amadeu. Boa noite, todas e todos. Agradeço o convite, a honra de estar participando desse debate, dessa apresentação. E queria dizer aqui que a infraestrutura da internet é hoje em dia acessada e usada por talvez 4 bilhões de pessoas em todo o mundo e por mais de 120 milhões no Brasil. Como nos mostra o TIC Domicílios, que está sendo lançado aqui, 67% da população brasileira com mais de 10 anos, ou 2 em cada 3 brasileiros e brasileiras, têm acesso à infraestrutura da internet. No Brasil, a infraestrutura de radiodifusão é também acessada e usada por mais de 120 milhões de pessoas, e a de telecomunicações por um número similar. Parênteses, eu peço aos checadores de notícia que me poupe de apontar impreciso. O TIC Domicílios confirma que a infraestrutura de acesso à internet tornou-se quase ubíqua e conspícua quanto às ruas de qualquer cidade. Assim como precisamos trafegar pelas ruas para realizar boa parte das nossas tarefas cotidianas, sejam profissionais, sejam lúdicas, também precisamos trafegar pela internet para realizar cada vez mais tarefas que, até recentemente, nos exigia sair à rua. Mas não realizamos as tarefas nas ruas exatamente, atendemos às nossas necessidades e desejos nas lojas, nos restaurantes, nos escritórios de trabalho, ou nos movendo de ônibus, metrô, bicicleta, automóveis particulares, e, em muitos casos, também a pé. Em toda essa vivência, seguimos regras. Mesmo quando estamos a pé, andamos, por exemplo, na calçada. Obedecemos aos sinais de trânsito e às faixas de pedestre. Para dirigir nossos automóveis, precisamos de uma licença, ou melhor, 2, carteira de motorista e licença de veículo. As lojas, os escritórios, tudo obedece a regras, sejam municipais, estaduais ou federais. Até para instalar uma banca de jornaleiro na esquina ou uma barraca de bebidas na praia, precisa-se de algum alvará da prefeitura. Imagine-se o que seria a vida numa cidade se não existisse um mínimo de ordenamento normativo, ordenamento este oriundo de governos, assembleias e congressos democraticamente eleitos ou de outros poderes públicos estabelecidos por normas constitucionais ou infraconstitucionais. A infraestrutura da internet nasceu à margem das leis fomentadas pelo Pentágono, construída por um conjunto de cientistas e engenheiros positivistas,
mas movidos por seus ideais liberais próprios da cultura acadêmica anglo-saxã. Houve mesmo um tempo em que se imaginou poder se manter essa infraestrutura à margem ou fora dos mundos dos negócios, e também à margem ou fora da sociedade dos homens e mulheres reais, com suas culturas e subculturas, seus conceitos e preconceitos, seus desejos e frustrações, suas crenças, afetos e também ódios. A infraestrutura evoluiu, cresceu, penetrou definitivamente em todos os poros da sociedade e foi invadida e tomada pelos negócios. Como as ruas de uma cidade, acessada e trafegada por homens e mulheres de todas as índoles, a internet já não pode mais seguir evoluindo como se estivesse acima ou à margem do mundo real. Como as ruas de uma cidade, estamos falando de lojas, empresas, serviços de transporte e pedestres. É da organização do acesso e uso dos espaços dessa cidade chamada internet que precisamos tratar. E já não podemos ignorar que a ocupação dessa cidade está mais se parecendo, infelizmente, se me permite a metáfora de um habitante do Rio de Janeiro, com aquela dos bairros, condomínios fechados na Barra da Tijuca, do que com a que ainda podemos vivenciar nas ruas de acesso aberto e livre na Zona Sul, ou dos subúrbios tipicamente cariocas do outrora alegre, festivo, progressista e liberal Rio de Janeiro. A maior parte da infraestrutura da internet foi tomada e ocupada, sem que disso nos dessemos contas, pelo Google, não nos esquecendo do seu Android, seu YouTube, pelo Facebook, não nos esquecendo do seu WhatsApp e Instagram, por outras praças de mercados gigantescas como a Amazon, Airbnb, etc. A rigor, o que é acessado via smartphone não é a internet, mas o Android. Ouve-se música não pela internet, mas cada vez mais pelo Skype, assim como filmes pelo Netflix ou vídeos pelo YouTube. Os críticos dos monopólios das comunicações costumam acusar a Rede Globo e outros poucos grupos de mídia de terem ocupado quase toda a infraestrutura de radiodifusão do país. É verdade, mas fizeram-no por anuência e concessão do Estado. E ao Estado, ao Congresso que não elabora as leis necessárias, ao Executivo que sequer faz cumprir as leis existentes, aos governos que elegemos ou não elegemos, são dirigidas críticas, e sobre eles são feitas pressões políticas próprias de uma sociedade democrática. Na internet, essa ocupação se deu devido à total ausência de Estado e de políticas públicas. Foi acontecendo assim como algo tão natural quanto o pão de açúcar, aquele morro símbolo do Rio. Mas não foi nada natural. Ela aconteceu num contexto de políticas ultraliberais e fomentadas pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que, além de grandes vantagens econômicas, dela retira meios poderosos de vigilância global. Está aí o Snowden, que não me deixa mentir. Inclusive de influência nas políticas internas e decisões de outros povos, como acaba de acontecer no Brasil. Mas se achamos natural, na verdade é um fenômeno social, político e econômico, regular as empresas que operam sobre as infraestruturas de radiodifusão ou de telecomunicações, precisamos também começar a achar natural que empresas que operam sobre a infraestrutura da internet venham igualmente a ser submetidas a regras públicas. Não nos é possível, a esta altura, ignorarmos graves impactos políticos e culturais desse ainda novo meio de comunicação social na nossa concepção de democracia, espaço público, até mesmo de cotidiano e convivência civilizada. A experiência que tivemos nas últimas eleições, somada à experiência que estamos testemunhando em outras democracias liberais, inclusive nos Estados Unidos e Reino Unido, nos convoca a repensar seriamente um paradigma político e cultural que se consolidou desde tempos pioneiros, mas que hoje está sendo contestado, desafiado mesmo, eu diria, pela realidade concreta da sociedade concreta. Não podemos continuar achando natural a disseminação de ódio, mentiras, ameaças violentas, discursos misóginos e racistas, outros comportamentos éticos e moralmente condenáveis, através, não da internet, mas através dessas plataformas. O que vimos acontecer no Brasil durante as últimas eleições não foi natural. Sequer espontâneo, foi orquestrado a partir de agentes externos e todos aqui sabemos disso. O porta-aviões de aço e petróleo da Quarta Frota do passado foram substituídos pelas plataformas de bits do presente.
Estamos observando que cresce no mundo, a parte dele, as iniciativas para impor controle sobre essas plataformas. Nem falemos da China, que, conforme já perceberam alguns analistas, vem construindo uma segunda internet na bacia do Pacífico. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, além de pesadas multas impostas pela União Europeia por práticas monopolistas a algumas dessas plataformas, são indícios claros da crescente intervenção do Estado democrático nessa camada superior da internet. É um movimento sem volta. Qualquer um que conheça a história social e econômica dos meios de comunicação sabe que todas essas tecnologias nasceram à margem de qualquer regulação pública, até por serem, obviamente, totalmente inéditas no momento em que nasceram. E todas, a começar pela telegrafia no século XIX, depois a telefonia e a radiodifusão, tiveram que ser publicamente reguladas devido às suas grandes consequências disruptivas no mundo dos negócios, na vida cotidiana das pessoas e também nas relações soberanas entre os Estados nacionais. Concluindo, precisamos clarear o foco da discussão. Não estamos mais falando realmente de internet, mas de um punhado de poderosas plataformas comercial-financeiras que operam sobre, sublinhe-se, sobre a internet. Assim como se falamos de Globo ou SBT, não estamos falando necessariamente de radiodifusão, ou se falamos de Oi ou Telefônica, não falamos necessariamente de telecomunicações. Se falamos de Facebook, Google, Netflix, Uber, estamos falando de grandes corporações empresariais que prestam serviços através da tecnologia da internet. E, através desses serviços, afetam os negócios e a vida cotidiana, tanto positivamente quanto também negativamente. Precisamos começar a pensar seriamente em regular as grandes plataformas comerciais da internet. Ou tanto a democracia quanto a soberania nacional sucumbirão a elas. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Mais uma vez, a questão das plataformas, né? E como que esse olhar crítico para compreender as implicações sociais, políticas e econômicas a partir da adoção dessas plataformas na nossa vida é fundamental. Então, acho que o professor Marcos traz alguns pontos que nos ajudam a olhar para esses dados, sobretudo os dados mais desagregados, e começar a refletir sobre essas implicações. Bom, finalmente, gostaria de ouvir um pouco a visão crítica também do conselheiro Luiz Fernando, e, na sequência, vamos reservar uns minutinhos para a interação com os que estão nos ouvindo remotamente e os que estão aqui presencialmente. Obrigado, Alexandre. Saúdo a Flávia, saúdo o Sérgio Amadeu, o professor Marcos, que já me antecederam, todos colocando questões muito simples e muito fáceis, como vocês perceberam. O fórum ele existe para isso, exatamente para suscitar esse debate, que ele não é fácil, ele não tem uma leitura única, ele não é envolto por unanimidades, mas ele é repleto de boas intenções e de boa fé. Eu acho que é isso que é o bonito dele. O Alexandre abriu a exposição trazendo alguns dados, e alguns que me chamaram a atenção já foram de alguma forma abordados, mas eu queria chamar a atenção a um, que é a questão do acesso por usuários no Brasil, que a gente está na casa de quase 70% da população tendo acesso, quando a pesquisa mostra que a Europa tem 80%. Então, poderia ser alvissareira essa informação, esse dado podia ser muito positivo, dizendo que a gente está a 7%, ou a 10%, 12% menos que a Europa, né? Mas quando a gente abre os números e vê por classes sociais e por regiões, a gente vê que não é bem assim, como bem pontuou o Sérgio Amadeu. E aqui a gente põe um complicador a mais, que é um país da extensão do Brasil, com os custos da infraestrutura que sabemos, com a complexidade de se aprovar uma revisão na lei. Eu não sou advogado das empresas de telecom, mas eles argumentam que a Lei Geral de Telecomunicações impõe obrigações que seriam anacrônicas e antigas e que impossibilitam o desenvolvimento na banda larga no país inteiro. Aí você vê também o governo, através da Telebrás, lançando o satélite que se propõe a levar
banda larga para os rincões do país, para os pontos mais distantes, onde não vai chegar cabo de fibra óptica, e eles têm grandes dificuldades em ver aprovado o contrato ou o modelo criticável ou que pode ser melhorado. O TCU falou sobre isso na semana passada, mas apenas para pontuar a complexidade dessas questões. A Flávia aborda com total pertinência a questão do preço. Não adianta você ter um acesso a preços proibitivos, e você também tem que achar a justa medida em ter um investimento, mas um investimento, alguém que queira investir, mas um investimento que seja minimamente razoável, né? Não dá para esperar uma taxa de retorno de 50% ao ano, que não existe em lugar nenhum do planeta. Tá? Mas, então, eu acho que todos eles já falaram dos grandes problemas, eu acho que as questões estão bem postas. Eu sou um otimista, eu acho que, acompanhando os números que o Alexandre traz aqui, a gente vê que há uma evolução, muitas vezes mais lenta do que a gente gostaria. Mas eu queria já finalizar, encaminhar minha intervenção com uma observação sobre um dado que está, para quem tiver depois o caderninho que vai ser distribuído aí na saída, sobre o uso da internet para finalidades que a gente chamaria genericamente de governo eletrônico. Então, na página 132, que eu pedi que reproduzisse no telão, é a quantidade de pessoas, usuários da internet, que utilizaram para operações, vamos dizer assim, de governo eletrônico, envolvendo INSS, Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego, Auxílio-Doença. E a gente vê que de 17 para 18, praticamente não cresceu, 28% apenas. Educação pública, Enem, ProUni, matrícula em escola, universidade pública, cresceu um pouquinho, de 26 a 28. Busca de documentos pessoais, cresceu um pouquinho, 21 a 27% da população. Uso para pagar imposto, IPVA, IPTU, imposto de renda, de 24 para 25. Se a gente considerar a parcela da população que paga esses impostos, a gente vai ver que a base de contribuintes está usando bastante o governo eletrônico. Agendamento e questões de consultas, remédios, saúde, 16 para 21. Transporte público, mobilidade urbana, conservação de vias e iluminação, de 10 para 11%. Polícia, segurança, 10% estacionado, de 17 para 18. Então, se a gente fala que quase 70% da população está usando, só tem uma conclusão: estamos usando pouco para atividades de governo eletrônico. E se fizermos a segunda pergunta, para que tipo de atividade, é mais frustrante ainda. Porque só para pagar imposto, ou só para obter informação estática, vamos dizer assim, que está sendo informada no órgão, é muito pífio, é muito triste, é muito limitado. Então, acho que um grande desafio de todos os governos eleitos nesta última eleição, passando pelos estados, passando pelo federal e até para as prefeituras já eleitas e que vão ser eleitas daqui a 2 anos, é incrementar a situação, a qualidade dos serviços estatais oferecidos online. No primeiro, assim, para quem estuda um pouquinho da teoria geral do governo eletrônico, a primeira fase, a primeira onda é essa informação, é pagar imposto. A segunda fase é aquela que há a interação, onde se fecham operações de maneira conclusiva. Então, eu acho que tem que haver um grande investimento dos governos em ofertar ao público, ao cidadão, a possibilidade de interagir de maneira conclusiva e hábil com a máquina estatal via computador. Como o professor Marcos falou na sua fala, a gente não sai mais na rua, você não tem que pegar o ônibus, pegar a fila, pegar a senha para fazer uma operação banal de uma matrícula na escola, uma reserva de vaga, uma consulta médica, marcar um exame. Isso não deveria mais estar acontecendo. Então, acho que um grande desafio que se põe é este. Lógico, os desafios são inúmeros. Acho que os colegas que me antecederam já pontuaram vários deles. Então, acho que o fórum existe exatamente para isso. Num país onde o orçamento é engessado, ele é comprometido, nós sabemos, num percentual altíssimo com custeio de salários.
Então, o percentual de investimento é pequeno. Então, as prioridades têm que ser muito bem definidas e o dinheiro público tem que ser muito bem escolhido e gasto com cuidado, com zelo e com controle. Porque eu acho que a tecnologia está aí, os modelos dos países desenvolvidos estão aí para ser seguidos e o Brasil pode ser criativo em muita coisa. Então, eu acho que é uma pauta inclusiva, é uma pauta que não é de um partido, que não é de um governo, é uma pauta do país. Então, eu acho que é algo que merece a nossa atenção evoluir no estágio do governo eletrônico. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Você trouxe um aspecto relevante, né? Eu queria lembrar que, embora a proporção seja baixa, se nós quebrarmos por nível de escolaridade, esse consumo de serviços eletrônicos é muito mais elevado. Mas, de fato, temos aí um grande desafio de educar a população brasileira para este uso, né? Tem uma questão da educação do próprio cidadão e tem também uma responsabilidade do governo de divulgar o melhor os seus serviços e simplificar o uso nos portais. Muitas vezes é muito complexo você achar um serviço num portal da Receita Federal ou do INSS, enfim. Então, isso é bastante importante. Bom, nós temos aproximadamente uns 15, 20 minutos. Eu gostaria de ver se tem alguma pergunta dos participantes remoto. Sim, temos. Você pode fazê-la, por gentileza? Sim. A Laila pergunta à mesa toda quais as políticas que são ou deveriam ser implementadas para garantir infraestrutura de acesso à internet, no domicílio ou individualmente, pelas classes D e E e na região norte. Qual deveria ser o papel do Estado nesse assunto? Tem mais alguma pergunta? A gente podia pegar duas, só essa. Só essa. Da plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou comentários, crítica? Importante é termos a noção de que esses dados, eles requerem que utilizemos lentes, né? Como muitos aqui trouxeram lentes interessantíssimas, que permitem uma leitura mais aprofundada, diferenciada desses mesmos dados, né? Bom, sim, tem uma pergunta aqui na frente. Solicito que utilize o microfone. Não? Bom, então vou passar aqui uma rodada, Sérgio. A pergunta é sobre as políticas para favorecer a inclusão, sobretudo das classes menos favorecidas. Obrigado, Alexandre. Quem fez a pergunta? Laila. Bom, Laila? Online? O nome da pessoa? Qual o nome? Laila. Laila. Obrigado pela pergunta, Laila. É uma pergunta bastante... É Laila, não é? Laila. Então, é uma pergunta bastante complexa. Eu quero só colocar alguns aspectos dela. Primeiro, o plano de conexão de banda larga no Brasil, ele foi criado ainda na gestão do presidente Lula, porque se descobriu que as operadoras de telecom, elas não estavam cumprindo suas obrigações. Nada impedia que uma operadora levasse conexão nas periferias dos grandes centros urbanos, muito menos no norte do nosso país. Nada impedia. Não existia uma única lei impedindo. Então, por que elas não levavam? Vou dizer por quê. Porque não era o modelo de negócio delas. O modelo de negócio delas era jogar fibra ótica e infraestrutura de ponta em alguns lugares do Brasil onde a renda era concentrada. Eu ajudei a montar as praças digitais em São Paulo e, pasmem vocês, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade, não existia conexão de fibra ótica. Quando eu pedi 100 megabits por segundo, eles disseram, eu consigo te dar 20 com fio de cobre. Ou seja, anos e anos depois, eles não... Eu não estou falando do rincão
da região norte, eu estou falando do centro da cidade de São Paulo. Então, primeiro o aspecto é o seguinte, aí foi feito um plano público de levar banda larga, que foi paralisado esse plano público. Esse plano público ele foi substituído pelo modelo de negócio das teles. O modelo de negócio das teles, pressionado, começou a levar banda larga. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é a nossa dependência tecnológica. Vocês já viram um linhão para passar na floresta? Ele tem que subir, eu já termino, ele tem que subir uma torre de 200 metros para aquele cabo. Você imagina um cabo em quilômetros, o peso desse cabo. Ele baixa assim, ó, ele faz aquela curva, a flambagem. Então é o seguinte, nós, desde muito tempo atrás, deveríamos ter conectado a região norte com uma política pública de cabos aquáticos. Ah, é muito caro porque ninguém fez, todo mundo domina isso nos oceanos e não nos rios. Ora, se nós tivéssemos começado lá atrás, coisa que depois começamos, isso já tinha se barateado e nós tínhamos conectado isso. Toda a região norte, que é uma região bem servida por rios. Qual que é o problema disso? É a mentalidade nossa aqui, que só vai piorar, mas nós vamos continuar defendendo uma ciência e uma tecnologia autônoma. Nós temos condição de desenvolver as nossas soluções. Quem não acha disso é esses caras que só sabem comprar produtos e acha bonito. Nós temos universidades que estão sendo atacadas, mas nós vamos defender a ciência e a tecnologia do Brasil, porque sem ela nós não conectaremos esse país, porque essas soluções que eles vêm de fora não servem para o Brasil. O Brasil é grande e o Brasil é criativo, e nós vamos conseguir conectar esse país. Então, Laila, eu coloquei 2 aspectos, tem muitos outros, mas a mesa também está aí para falar. Tchau. Obrigado. Marcos, algum comentário? Depois dessa belíssima intervenção do professor Sérgio Amadeu, eu não teria nada a acrescentar, né? Nós temos que ter políticas públicas, porque o grande problema aí é, além de buscar as soluções adequadas às necessidades nacionais, que a universidade pode fazer, o Sérgio colocou isso muito bem colocado, né? É um problema realmente de renda. Para atender a grande faixa da população brasileira, você tem que ter uma política de transferência de renda que não se faz apenas pela transferência direta, de pagar um Bolsa Família ou coisa do gênero. Também são políticas tarifárias ou fiscais, né, em que você transfere parte da receita que é alcançada nos mercados lucrativos para subsidiar aquela demanda que não pode atender, muitas vezes, não atende mesmo, sobretudo num país como o Brasil, aos custos do investimento, de manutenção em amplas áreas do país, né? Tem um problema econômico, e aí, para resolver isso, só política pública. Você tem que entrar com o Tesouro, você tem que entrar com política de subsídio, você tem que entrar com FUST, você tem que entrar, então, com uma decisão política, que é a universalização da banda larga passa por um regime público de telecomunicações voltado para esta finalidade, né? E, no entanto, nós temos toda uma legislação que barra isso, que tenta barrar isso, e até hoje faltou vontade política de avançar esse processo, e eu devo confessar que agora, diante dos últimos resultados, eu fico ainda mais pessimista do que já estava em condições que eram bem mais favoráveis para a gente ter avançado essas políticas, e infelizmente não avançamos. Obrigado. Obrigado. Sérgio? Desculpa, eu cometi uma falha. Um dos grandes exemplos da nossa capacidade tecnológica, da nossa força criativa, é a RNP.
A Rede Nacional de Pesquisa ajudou a conectar o Brasil, minha universidade está conectada graças à Rede Nacional de Pesquisa. E a Rede Nacional de Pesquisa é um exemplo de pesquisa e de trabalho técnico sério que nós devemos incentivar como prova que a gente tem condição de avançar em modelos que não são só de mercado, modelos mistos ou modelos públicos. É isso que eu queria dizer, que faltou eu deixar claro, porque fica parecendo que a gente é terra arrasada. Não, nós temos muitas coisas boas e nós temos a Rede Nacional de Pesquisa como um grande exemplo. Obrigado. Luiz, você quer... Flávia? Laila, queria dizer o seguinte, um dos motivos, né, de a gente não ter conseguido promover uma distribuição mais democrática, mais igual, menos discriminatória de infraestrutura que dê acesso à internet no Brasil, é o fato de que os 20 bilhões de reais que nós, consumidores, pagamos até 2016, o levantamento, esses 20 bi são até 2016, foram contingenciados e nunca foram aplicados na universalização da infraestrutura. A desculpa a Lei Geral de Telecomunicações precisa de uma atualização? Precisa, nós concordamos plenamente com isso. Porém, existem instrumentos na Lei Geral de Telecomunicações que deixam claro que por um decreto, não precisa mudar a lei do Fundo de Universalização de Telecomunicações, esse aí, pelo qual nós recolhemos 20 bilhões e 0,002, segundo o Tribunal de Contas da União apresentou ontem na reunião aqui da Câmara de Universalização, foram utilizados de fato em políticas públicas de universalização. A Lei Geral de Telecomunicações fala expressamente que por um decreto presidencial é possível se tirar o regime público que é o regime que permite a imposição de obrigações de universalização e que hoje só incide sobre a telefonia fixa, que o governo já há muito tempo, isso está expresso na lei, poderia estender o regime público para a infraestrutura de banda larga. Essa é a proposta da campanha Banda Larga é um Direito Seu, composta por dezenas de entidades da sociedade civil, já apresentadas há anos ao Ministério das Comunicações, que hoje está junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e que nunca foi considerada. E pior, hoje, essas redes todas que a gente tem, redes, e digo o seguinte, redes que são responsáveis, segundo as pesquisas do próprio CETIC, por quase 50% do tráfego de dados na banda larga fixa no Brasil, estão para ser entregues às redes e os dutos. Vocês imaginem, dutos, obra de engenharia civil, rede, backbone, rede de acesso a cada um dos municípios, dos domicílios da gente, entregues à iniciativa privada. Redes públicas que vão perder, né, várias consequências jurídicas de hoje serem públicas, como obrigações de compartilhamento, como uma série de outras garantias de que essas redes serviriam a políticas públicas de inclusão e que nós estamos perdendo com caso esse PLC 79, ao qual me referi aqui na minha fala inicial, for aprovado a semana que vem. Isso é um prejuízo. Essa semana, eu estou fora do tempo porque hoje é segunda-feira, né? A gente começou o fórum no domingo essa semana, quarta-feira, nós estamos correndo o risco de perder toda a rede de telecomunicações do Brasil e seus respectivos dutos para a iniciativa privada num processo de subavaliação. Esse dano é um dano gravíssimo, vai nos custar muitíssimo e está sendo, o negócio foi tirado da gaveta de uma hora para outra, como foi em 2016 e a sociedade civil e os senadores, e muitos senadores se mobilizaram e conseguiram segurar esse processo e agora estamos em risco de quarta-feira, perdemos um patrimônio que vale por baixo, por documento da Anatel, 74 bilhões de reais, fora o quanto que essa rede tem de capacidade de garantir acesso à internet, de promover a inclusão digital. Então, Laila, olha,
fala aí com o seu pessoal, vamos mandar e-mail para os senadores dizer, por favor, não aprovem isso daí. Vamos fazer uma modificação na Lei Geral de Telecomunicações? Vamos, mas vamos discutir com a sociedade, vamos ampliar esse debate e vamos ser mais responsáveis na entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. Obrigada. Obrigado, Flávia. Luiz, você gostaria de fazer algum comentário? Só para finalizar, achei que todas as intervenções foram muito pertinentes e brilhantes. O Sérgio levantou a questão de incentivar a universidade e incentivar a criação ou a tecnologia existente no Brasil. Isso é questão crucial. O Brasil tem que continuar ou tem que se superar no investimento em tecnologia, em inovação. Quando a gente olha o que a China está fazendo e que está conquistando o mundo aí, fazendo investimentos em tecnologia de ponta, até mesmo a quem diga que logo vai superar os Estados Unidos, é algo para prestar atenção e seguir o exemplo no que tem de positivo. Então, eu acho que as questões são políticas, né? Eu não tenho autoridade nenhuma, nem vínculo nenhum com os novos eleitos, mas há um viés nacionalista anunciado aí, talvez eles privilegiem um pouco a indústria nacional, que pode ser bom também, mas é importante, é isso, eu acho que a mobilização da sociedade como um todo de cobrar mais qualidade. E quanto melhor a nossa universidade estiver privilegiada e estiver incentivada, é melhor. Nossos centros de excelência têm que ser prestigiados, receber verba e não simplesmente contingenciar. Agora, a equação é complexa, né? Mas a gente espera que o jogo progrida para frente e que o resultado seja melhor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luiz. Bom, eu acho que tocamos aqui em pontos muito importantes e para aqueles que já conhecem as publicações das pesquisas TICs do CGI, sabem que em cada publicação tem um conjunto de artigos de autores convidados, da academia, do governo, organizações internacionais, e sem ter combinado com os painelistas, temos nesta edição artigos muito interessantes que foram tratados pelos 4 panelistas, do ponto de vista de práticas culturais, de universalização da banda larga, da questão das plataformas, dos algoritmos. É um debate fundamental, né, compreender esses algoritmos. Também sobre habilidades digitais, a Flávia fez um comentário importante da importância de garantir e preservar a diversidade cultural no ambiente digital, né? E para isto, criar conteúdos e usufruir desses conteúdos digitais requer algumas habilidades. O uso exclusivo pelo celular, ele limita muitas dessas atividades, né? Muitas vezes ficamos prisioneiros de algumas plataformas, que eu não vou mencionar os nomes, simplesmente para compartilhar fotos, fatos do cotidiano, sem ter habilidades mais sofisticadas que vão ser requeridas pelas empresas, governo, nesse novo paradigma da economia digital. Portanto, é um convite que todos que vão receber agora na saída um exemplar possam ler esses artigos e também possam fazer as suas próprias análises a partir destes dados. E os dados que são produzidos nas pesquisas do CGI são todos abertos, a metodologia é aberta, os dados são abertos, estão disponíveis. A partir desse momento, terminando, você já pode acessar o site, não só a publicação vai estar em formato eletrônico, mas também todos os dados, e é um convite para que cada um possa fazer a sua análise. E com isto, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos senhores e das senhoras neste lançamento e convidá-los que recebam uma cópia na saída do auditório. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação, senhores painelistas, senhor Alexandre Barbosa como mediador, a senhora. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um ótimo fórum a todos, uma boa noite.